Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Nós estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Hoje nós vamos entrar no nosso primeiro tópico. Jesus é a cura para a cegueira física. João capítulo 9, versos de 1 a 7. Nós estamos estudando sobre Jesus cura o cego de nascença. Então, hoje nós vamos ver o conceito de sofrimento. Há uma pergunta em João capítulo 9, versos 1 e 2. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. O que Jesus via em relação a isso? Jesus, ele viu o que ninguém via. Ou seja, todos viam a cegueira como uma maldição do pecado, ou dele, ou de seus pais. Fica bem claro isso no diálogo dele com os discípulos, que está no verso de número 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então você vê, o que Jesus viu era o sofrimento daquele homem, que desde a infância nascera cego e não conseguia enxergar as maravilhas da criação de Deus. Entretanto, o que as pessoas viam naquele homem, se era o pecado dele, se era uma maldição porque ele pecou, ou se era uma maldição porque os pais dele pecaram. E esse foi o diálogo que teve entre Jesus e os seus discípulos. Então, todos os judeus aprenderam que a cegueira era por causa do pecado pessoal ou pecado de seus pais. Isso fica bem claro no texto de Jeremias capítulo 31, verso 29 e 30. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade de todo homem que comer uvas verdes e os dentes se embotarão. Ou seja, o primeiro texto fala do pecado dos pais. Os pais pecavam e a consequência caíam nos filhos. O segundo texto fala da iniquidade pessoal. Qualquer homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão, para mostrar que ele estava em pecado. Então, essas eram as consequências do pecado, tanto dos pais como o pecado pessoal. Mas isso era consequência e não maldições. Qual foi a resposta de Jesus a esse questionamento que teve entre os discípulos com ele? Em João capítulo 9, verso 3, Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para se manifestar nele as obras de Deus. João capítulo 9, verso 3. Então Jesus não via a maldição ou nem consequência do pecado na vida daquele homem, mas ele viu a oportunidade de se manifestar a glória de Deus. Para Jesus, a cegueira daquele homem não era consequência do pecado e nem maldição, nem de seus pais e nem dele, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Foi da mesma forma que aconteceu com Lázaro. Lázaro ficou doente, as suas irmãs mandaram buscar Jesus. Jesus demorou 4 dias, e quando Jesus chega ali, ao ser questionado pelas irmãs de Jesus, Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então, enquanto as pessoas questionavam do pecado, Jesus viu a manifestação da glória de Deus. Pode passar. A culpa, para Jesus, a cegueira era por causa de 3 motivos. Né? Então você vê, nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. O primeiro motivo, a culpa pelo pecado é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja,
A culpa do pecado é pessoal. Cada um é responsável pelos teus atos. Cada um vai prestar contas diante de Deus. Os pais vão ter que prestar contas a Deus pelos seus pecados. Os filhos vão ter que prestar contas para Deus dos seus pecados. Então, nenhum pecado do pai vai cair no filho, nem do filho vai cair nos seus pais. Segundo, a manifestação do milagre em sua vida. Ou seja, em sua onisciência, Jesus Cristo, ou seja, o seu conhecimento prévio de todas as coisas, sabia que o cego seria o alvo do agir milagroso do Pai e da manifestação da graça e da glória de Deus. Então, de acordo com a sabedoria que Jesus tinha, a sabedoria que vinha do alto, aquela era uma oportunidade de manifestar a glória e a graça de Deus sobre a vida daquele homem, e não para questionar sobre pecado do pai ou pecado dele. Letra C. As pessoas sofredoras são oportunidades que Deus nos dá para agirmos com empatia e compaixão. Esse é o terceiro motivo. Ou seja, o sofrimento humano é uma oportunidade de levarmos uma palavra de conforto, de consolo, que vem da palavra de Deus, como somos enviados ao Senhor para fazer o bem e para levar uma palavra de compaixão, de conforto, de consolo, e fazermos uma oração buscando a vontade de Deus na vida da pessoa. Em Isaías 38, verso 5 diz: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. A situação aqui, Ezequias ficou doente, e Deus mandou o profeta ir lá dizer: olha, coloque a tua casa em dia, porque certamente você vai morrer. Ezequias vira para a parede, fala com Deus, pede perdão para Deus, e Deus manda o profeta lá de novo, dizendo para ele: olha, eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ezequias foi lá com uma mensagem de empatia, de compaixão de Deus, para levar uma resposta que ele teria mais 15 dias, mais 15 anos de vida. E o processo da cura? E o processo da cura? Aqui nós vamos ter 3 detalhes no Evangelho de João, capítulo 9, versos 6 e 7. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então você vê o lodo com a saliva, untou os olhos do cego e disse: vai ao tanque de Siloé. Ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então nós vamos ver o processo de cura nesses 2 versículos. Aqui temos 3 detalhes que podemos ver na narrativa do milagre. Primeiro, o método do milagre: lodo feito com saliva. O lodo feito com saliva e terra aplicada nos olhos, não há explicação satisfatória por que disso. Por que Cristo fez isso? Eu penso que possa ser um ensino de uso de medicamentos e médicos como formas de curas. Ou seja, Deus tem poder para curar, Deus pode curar, mas às vezes Ele quer usar medicamentos ou médicos para aplicar o processo de cura na vida das pessoas. O verso de número 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Segundo, no processo de cura, o local do milagre, o tanque de Siloé. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Verso de número 7. Não havia nada de especial nem na água e muito menos no poço. Ao enviar o cego ao poço, Jesus ensina que há coisas que temos e podemos fazer para que as coisas aconteçam em nossa vida. Mas nós temos que entender também
que temos que ir à verdadeira fonte de vida, a verdadeira fonte de cura, a verdadeira fonte de libertação e milagre, que é Jesus Cristo. Ele é o poço pela qual nós temos a salvação, a cura, a libertação, a restauração da nossa vida. Terceiro, o segredo do milagre. Ele foi. Verso de número 7. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A obediência é fundamental na vida do homem. Jesus o tocou. Jesus enviou-o ao poço para se lavar. Ele poderia ter reclamado de Jesus ter cuspido no chão, untado seus olhos com barro, mas não. Ele simplesmente obedeceu. A obediência à palavra de Deus é recompensadora. Por quê? Porque a obediência faz com que vamos alcançar a bênção de Deus, a restauração de Deus. Eu vi uma frase uma vez que diz: obediência quebra a maldição. E eu coloquei na minha vida: obediência traz provisão. Deus provém tudo quando somos obedientes à sua palavra. Então, o que nós aprendemos hoje, queridos? Aprendemos que Jesus é a cura para a cegueira física. O conceito de sofrimento. Os judeus achavam que era maldição hereditária, a consequência daquele homem ser cego. A resposta de Jesus foi rejeitar esse conceito. O processo da cura. O método do milagre, lodo feito com saliva. O local do milagre, o poço de Siloé, que significa enviado. E nós somos enviados a buscar em Cristo Jesus a nossa cura. E o segredo do milagre, obediência. Ele foi e ele voltou com a recompensa. Vá até Cristo. Ele mesmo diz isso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está passando, enfrentando qualquer problema, seja cegueira física ou espiritual, seja qualquer enfermidade física ou qualquer enfermidade espiritual, vá até Cristo. E Ele vai te curar e vai restaurar a sua vida e a sua família. Vamos orar? Senhor, graças te damos. Aplique esta palavra em cada coração, Pai, para que possamos entender que somente a cura, a libertação, a restauração, a salvação em Cristo Jesus. E que possamos caminhar neste caminho, que é Jesus, o único que leva até o Senhor. É o único que morreu naquela cruz para nos dar a salvação de graça e pela graça. Abençoa cada família, ó Pai, cada ouvinte, e que eles possam encontrar no Senhor o refúgio e a fortaleza, o socorro bem presente em toda e qualquer situação. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.